Acordando aqui, né, Tomás? É. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Boa noite, hein, para quem conseguiu sobreviver ao jogo da Seleção Brasileira. Tudo bem que o Ancelotti não tem varinha, Não, não tem normal, varinha mágica. normal, é. Não ia transformar o Brasil no Real Madrid de 2022, assim, num passe de mágica. Agora, também não precisava ser tão ruim, hein? E o pior é que é sempre assim na estreia, né, Tomás? É que geralmente as estreias são boas, né? A do Dorival foi boa lá contra a Inglaterra. A do Tite foi... Contra o Equador, fora de casa, ganhando. O Equador fora de Gabriel casa. Jesus, o Brasil estava enrascado, né? O Dunga tinha deixado a seleção numa classificação muito ruim. É do Diniz goleando a Bolívia. Verdade, Né? verdade. Então foram estreias... A do Falcão não foi tão boa, foi a primeira que me veio à mente. Agora perdeu de 3-0 da Espanha. Essa eu não lembrava. Não viu a cor da bola lá na Espanha Falcão em 90. em 90, 90, né? depois da Copa. Essa aí eu não lembrava, não. Mas as estreias recentes foram boas. E mesmo... E muita gente passava do ponto na empolgação, nos elogios, né? Sim. E hoje eu senti uma passada de pano, passada do ponto muito grande com essa... Não, o Brasil foi muito bem defensivamente. O Brasil ajeitou a linha ali na frente da área, ninguém passou e tal. O Equador também não queria nada com nada no jogo, um jogo absolutamente horroroso. Se tivesse lá a linha de 4, Fernando Vitorino na lateral direita, Tomás Rafael, Júlio Gomes na zaga e o Tuco na lateral esquerda, ia ter sido 0-0 o jogo. Aí você está exagerando só Não, o Equador não queria nada com nada, Tomás. É um time bem treinado pelo BKSS. Foi um bom jogo do Alex. Pô, gostei muito desse menino, cara. Ser chamado de Alex, né? Bom jogo do Casemiro. Eu imaginaria achei. você, por exemplo, fazendo a dele, que é mais alto e tal. Sim, mas não com a categoria dele. Eu com uma catarja, igual o Marquinhos, né? Sim, claro, nenhuma dúvida. Mas eu achei que foi um jogo muito ruim, mas um dos piores que eu assisti nos últimos anos. Assim, o Brasil não queria nada, o Equador não queria nada, e eu vou insistir. Ninguém queria perder. Ninguém queria perder. Acho que o Ancelotti acabou mexendo... Demorou para mexer no time. O Richarlison, infelizmente, se dá para falar assim, individualmente de alguém que foi muito mal, foi o Richarlison. Concordo. Fez uma partida muito abaixo mesmo, errou tudo que tentou. Então o Matheus Cunha poderia ter voltado no lugar do Richarlison já no intervalo. Não que tenha entrado bem. O Martinelli entrou no lugar do Estevão. O Martinelli jogando pelo lado direito, tá absolutamente fora de posição. Então as mudanças também não significaram nada para o Brasil. E a história é, Tomás, vai entrar o Rafinha no time contra o Paraguai, certo? O Rafinha está suspenso, vai entrar o Rafinha. Não te dá a impressão que precisa entrar o Rafinha e não sair ninguém? Para acontecer alguma coisa. Acontecer, né? Porque os buracos da seleção brasileira, assim, o Estevão pega a bola. Quem chega para ajudar o Estevão? Ninguém. Essa foi a grande questão, né, Júlio? O tempo todo parecia que quem estava com a bola no ataque... Não tinha ninguém para ajudar. Não tinha ninguém e logo 3 jogadores do Equador em cima. Exato, porque é normal, né? O sistema de marcação ele vai dobrando, triplicando. E você tem que criar soluções, triangulações, dar opção de passe. O Estevão pegava a bola, não tinha ninguém. Ele tentava driblar, não conseguia. O Vinícius Júnior pegava a bola, não tinha ninguém. Tentava driblar, até conseguiu um outro lance, o Vinícius conseguiu ali. Os meio-campistas não existiam, e aí é o fator que eu falo há anos. Os laterais não existem na seleção brasileira. O Rafinha vai entrar no lugar de quem? Do Estevão? Do Vinícius? Do centroavante? Não era melhor entrar no lugar do Gerson e o Gerson recuar no lugar do Bruno Guimarães? Mas no meio de campo que a gente já parece que tem gente de menos... Né? Mas parece que tem gente de menos à frente, né? Sobrou gente atrás, tanto que a defesa do Brasil foi pouco incomodada mesmo, talvez por isso, pelas características defensivas dos 3 jogadores de meio campo. Falta gente, falta aproximação, são buracos enormes, são espaços, parece que o Brasil joga com 9. Pensando dessa maneira, Júlio, é isso, você pode tirar os 2 laterais, né? Mete um zagueiro e o Rafinha. E aí você... É isso, é exatamente você isso. tem mais jogadores... a partir dessa linha de 3 à frente. Você pode botar o Martinelli no time junto com o Vinícius. Claro. Fazendo a ala esquerda, ou você pode pôr o Gerson por ali, você pode pôr o Gerson pela ala direita. Você precisa tirar os laterais, porque o Brasil joga com 2 a menos. A gente sente muito falta de um número 10, de um camisa 10, e o fato é que por essa falta de um camisa 10 que a gente é refém do Neymar há 15 anos. Né? Porque o Neymar é o único camisa 10. O único camisa 10 que o Brasil teve na década passada e essa. Né?
Antes, a gente, né? Quantos camisas 10 o Brasil teve antes, né? Djalminha, não vou nem Kaká, falar. Rivaldo, Alex. Se a gente voltar a Copas, então, né? Copa de 70, né? Tinha 5 camisas 10. Então, assim, o Brasil não tem o camisa 10. Esse camisa 10 é uma espécie em extinção no futebol mundial, a não ser que você tenha uns... Por exemplo, o Modric não era um camisa 10 no Real Madrid, mas parecia. Né? Então, se você tem uns camisas 8 muito bons, assim, de muito talento, ele supre essa ausência. Se você tem um ataque com jogadores que abrem o campo, dão espaço para os meios-campistas, você supre a ausência desse camisa 10. O problema do Brasil não é exatamente a falta do camisa 10. O problema do Brasil são 2 laterais que não servem para nada. O Brasil tem 2 laterais, qualquer que seja, tá? Hoje foi o Wanderson e o Alexandre, mas pode ser qualquer um aí, dos convocados do Ancelotti, dos convocados por outros e tal. São laterais muito abaixo do resto do time. Então você tem que tirar esses 2 laterais do time. Aí você bota, por exemplo, contra o Paraguai, bota o Rafinha, bota outro zagueiro, bota um outro volante, bota outro tipo de jogador, bota um jogador pela ala que seja ofensivo, que seja um jogador de mais qualidade, de mais presença, porque a seleção do Ancelotti em um jogo segue a tendência dos outros. Jogadores isoladamente tentando resolver as coisas sem ajudas. Bom, a estreia do Brasil de Ancelotti agora em números. As estatísticas de Equador 0, Brasil também 0. O Equador teve um pouquinho mais de posse de bola, 52%. Teve mais finalizações também, 7-3. No gol, 3-2. Grande chance, segundo o SofaScore, uma para cada lado. Qual será a do Brasil, né? Eu devo ter piscado nessa hora aí. 4 escanteios para a seleção equatoriana, 3 para a seleção brasileira. E olha o equilíbrio, o número de passes, 4-8-5 para um lado, 4-4-9 para o outro. Na defesa. O Brasil só empatou em grandes chances e, no mais, todas as estatísticas possíveis favoráveis ao Equador. Ô, Tomás, a gente foi o time que esteve mais no ataque, né? Isso não foi muito melhor, mas esteve mais no ataque e um pouquinho mais com a bola. Tomás, a gente mostra as estatísticas do jogo, que a gente está mostrando agora de Equador e Brasil. A gente mostra, quem acompanha aqui depois do jogo, a gente mostra depois dos jogos da Libertadores, depois dos jogos da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Tem um monte de porcaria de jogo da Sul-Americana com esses timecos do continente. E não tem jogo com 10 finalizações no total. Sim, mesmo esses jogos porcaria da Sul-Americana, tem mais do que 10 finalizações. Foi um jogo dos mais pobres que eu vi nos últimos anos, Tomás. Destaque do Brasil com nota 7,7, Casemiro. Jogou o tempo todo, acertou 34 de 47 passes. Normalmente ele não erra tanto passe. 2 finalizações, uma delas no gol, e foi mal, né? Foi ruim essa finalização, né? Ele atrasa para o goleiro, talvez na jogada mais bonita do Brasil. Será que essa foi a grande chance? A jogada do Vinícius Júnior que ele cruza, o Gerson abre as pernas, a bola passa e o Casemiro chuta de frente para o gol, mas atrasa para o goleiro. Teve a roubada de bola do Estevão no primeiro tempo. Tá, também. Que acaba... Também. O Gerson quer dar o passe para o Vinícius e o jogador do Equador se antecipa. Exato. O Gerson deveria ter finalizado. Também acho. Foi a única no primeiro tempo. Também acho. Uma interceptação, foram 5 desarmes e 6 cortes. Ele ganha 10 de 13 duelos. E aí o mapa de calor dele, ele ajudando bastante. Aí talvez por isso o Brasil não tenha sofrido tanto na defesa, né? A presença do Casemiro à frente, dominando ali as ações. E uma presença bem mais tímida do que o costume no ataque, pelo menos em jogos de seleção brasileira. Ele traz solidez. Aí não tem a menor dúvida que quem vai sair pro jogo do Paraguai vai ser o Gerson ou o Bruno, né? Bruno Guimarães também, o que tem de chance o Bruno Guimarães. E dá para contar... Muito mal hoje. Dá para contar nos dedos ou no dedo. Boas atuações do Bruno Guimarães com a seleção brasileira. Que coisa, né? E titular com o Diniz, titular com o Dorival, titular agora com o Ancelotti. Um jogador que eu queria que fosse titular na Copa do Mundo do Catar, mas eu não enxergo nada nele faz muito tempo, assim, na seleção. Né? E mais um motivo, de repente, para ter essa linha de 4 à frente de 3 zagueiros, né? Você poderia ficar com o Casemiro e o Gerson, né? Com muito mais qualidade. E você bota jogadores de lado que tenham presença, né? Que tenham... Ou dependendo do adversário, você pode botar de lado um lateral que fique. Sim. Tá tudo certo, tudo bem. São variações táticas. O problema, o que me preocupa, é que o Ancelotti não é esse criativo. Ele não é esse treinador criativo e ele não é um treinador que abra a mão de linha de 4. Assim como o Dorival, assim como o Tite, assim como o Diniz. Então, tudo isso que eu falo aqui há anos, eu falo ao vento, porque não vai acontecer.